cordial abraço a todos. Eu queria que esse abraço fosse um tanto quanto mais generalizado e fosse portador também de uma mensagem de mais paz, de mais competência emocional e como antídoto de tanta violência que a gente tem assistido nos últimos tempos. A realidade é que já no fim da década do século passado e no início dessa década, nós assistimos a uma crescente violência urbana e que, até suburbana mesmo, e que se alastrou por todo o país. Salvador, capital do amor, virou a capital da chacina, um bocado de coisa assim, o número de assassinatos cresceu incrivelmente. Eu sei que existe a certeza da impunidade para muita gente, mas isso explica, não justifica. A realidade é que nós estamos ainda colhendo os frutos de uma doença comunal. Eu vou traduzir essa palavra, doença comunal, porque eu não pensei que tem nada a ver com a Assembleia. Comunal da comunidade. Nós temos uma comunidade doente. Por quê? Porque ainda prevalece a ideia da educação pela violência, ou seja, pais que punem seus filhos, batendo, puxando a orelha, dando tapas, batendo no rosto. Imagine a identidade da pessoa que é o rosto, batendo no rosto, xingando e outras violências, fora as agressões morais e até as brutalizações que levam à morte de crianças. Bom, não é muito distante um passado em que se apregoava de que o certo era usar palmatórias nas escolas, ajoelhar no milho e umas tantas serviços que o pessoal da velha guarda provavelmente deve ter ouvido falar, e a literatura está cheia disso. E depois veio a escola Risonho Franca, na qual se admite que é possível que a pessoa seja educada não pelo poder da força, mas pela força do poder. E o que é que dá poder? O conhecimento, a capacidade da pessoa gerenciar suas emoções, o autocontrole emocional, isso é poder. Então, já dizia Maomé, em Priscas Eras, de que o mais forte é aquele que é capaz de segurar a sua raiva na hora da ira. E, com efeito, a gente vê pessoas tão raivosas, iradas, que são capazes, uma pessoa só, essas pessoas são de uma força descomunal, capaz até de suplantar 3, 4, 5 pessoas que estão de sangue frio. Então, essa violência existe. Até mesmo quando você escuta o futebol no primeiro e segundo tempo, o técnico vai dar um puxão de orelha nos jogadores. Puxão de orelha, imagine, ainda se refere, é metáfora, mesmo essa metáfora, o subliminar é também de violência, ou seja, vai bater, vai dar uns cascudos nos jogadores. Onde já se viu isso? E isso no passado, no presente, não se admite mais. Hoje, os pais têm outra possibilidade de educar seus filhos para o amor, se aproximando deles, tratando como sendo iguais em posição diferente, ou seja, os pais como pais, os filhos como filhos, e não como coleguinhas e amiguinhos. Embora eu tenha aquela postulação que eu já repeti e sempre é bem-vinda, dizer que existe uma fase que o pai tem que ser pai, a mãe tem que ser mãe, que vai até os 12 anos de idade, dos 12 meio a 19 é para ser mestre e daí em diante é para ser amigo. Eu traduzo isso da seguinte maneira: qual é o contrato que está vigente? Na infância, até 12 anos de idade, é como se houvesse uma imposição. Eu digo como pai e você como filho obedece. Aí é minha fase como pai, ou você como mãe que está me escutando, de passar todas as normas de higiene, normas religiosas, se quiser passar também, morais e também de ética, porque não? Isso é uma fase preciosa de aprendizado que, no caso, a ética é muito mais pela conduta, pela imitação da conduta, pela modelação, imitação do modelo ético dos pais, do que pelo discurso. O discurso vai muito pela moral. No interior o pessoal está chamando aqui a moral de jegue, né? Tem essa gíria. Mas eu digo a vocês uma coisa muito séria. Nesta fase é a fase de imposição e até de oposição. Mas a partir dos 12 anos e meio, quando começa a adolescência, que o filho já cresceu, às vezes o filho dá até um par mais forte do que o pai, já sabe lutas marciais, imobiliza o pai e a mãe, e esses acham vítimas, desrespeitados, porque eles apostaram naquela fase inicial no poder da força e não na força do poder. Eu tenho
4 filhos são meus controles de qualidade, jamais bati em nenhum, e todos têm profundo respeito por alguma coisa que eu falo, que eu falo de modo assertivo e carinhoso. Não, isso eu não aceito. De olho no olho, não concordo, discordo. Isso é outra linguagem. Não, você vai ver nada de ameaça, para que isso? Então, até os 12 anos é uma fase de impor e de opor, mas a partir da adolescência é uma fase de propor. Você propõe novas atitudes, que a pessoa repense as suas condutas, e depois dos 20 anos, pai, mãe, agora o filho precisa agora ser seu amigo, e você é amigo dos seus filhos. Nunca deixe de ser pai, nunca deixe de ser mãe, nunca deixe de ser mestre, mas espere que ele solicite. É como os amigos, quando ele precisa, eles procuram. E não aquela coisa, venham meninos para a mesa, um de 20, um de 30, um de 40 anos, ou então um de 30, 40 e outro de 50, para nós estamos sendo criança. Eu sei que isso é uma metáfora também, e que está impregnada de carinho. No entanto, algumas vezes o que a gente vê é um certo infantilismo psicológico de pessoas que eram adultas já e se separaram depois de casada, voltando para morar com os pais, são infantilizados até na hora de entrar em casa, entra num novo diapasão de uma ditadura. Mas então a violência começa onde? Começa no próprio lar. Se expande na escola, que é o prolongamento do lar. E nesta coisa da escola já é o assunto de outra conversa, do bullying, que é esse tipo de violência que outrora parecia que era uma coisa pontual ou esporádica, e hoje se vê que é uma coisa muito mais disseminada do que se pensava. E tudo isso vai dar reflexo onde? Na comunidade, no tráfego, nas conversas de botequim, nas festas, nos shows, e aí acontece por motivos torpes a agressão física e até mesmo as tentativas de homicídio, e os jornais e a mídia estão aí para mostrar quanta violência poderia ter sido evitado se as pessoas tivessem aquele lampejo de moderação e utilizassem a sua competência emocional. Por que é preciso? Qual é o remédio, portanto? Educação das emoções. E esse é o assunto de uma outra conversa nossa. Até outro momento, se Deus quiser.